2 Coríntios 1, versos 3 ao 11, assim diz a palavra do nosso Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Verso 7. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Ó Deus querido e amado, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Queremos aprender do Senhor, queremos Te conhecer e prosseguir Te conhecendo. Precisamos do auxílio do Espírito Santo para que essa tarefa seja bem sucedida. E por isso rogamos, abre os olhos do nosso coração. Ilumina-nos, ó Deus, para que consigamos compreender o texto sagrado e nos apropriar das lições extraídas dele. Somos dependentes de Ti, necessitamos do Senhor e também confiamos que Tu hás, ó Deus, de fazer aquilo que desejas. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Certa vez estive com um amigo em uma escola pública, fazendo uma visita e ouvindo-lhe palestrar para jovens sobre drogas. E de bate-pronto, no início da sua fala, ele soltou uma bomba para aqueles que estavam na plateia, perguntando-lhe: quem aqui consome drogas? Na hora que ele falou isso, eu travei, pensando, ele não fez essa pergunta. Obviamente, ninguém levantou as mãos. O ambiente foi tomado por vergonha, por senso de culpa, um constrangimento generalizado. Na verdade, o que aconteceu era que meu amigo estava nervoso, queria começar com a palavra de impacto, que ganhasse a atenção dos seus ouvintes e então pudesse continuar. Ele até conseguiu certo impacto, mas não houveram manifestações. Como falei, porque o ambiente foi tomado por vergonha. Coisa semelhante talvez ocorreria aqui. Se eu perguntasse também de bate-pronto, quem aqui já teve um aborto? Quem já foi vítima ou agressor em um estupro? Quem já esteve envolvido com adultério? Talvez eu consiga a atenção dos irmãos. Mas provavelmente ninguém aqui vai se manifestar levantando as mãos. Afinal de contas, a vergonha.
há senso de culpa, há movimentos traumáticos envolvidos com as coisas que eu falei. A propósito, especialistas definem trauma como uma experiência profundamente ameaçadora que resulta de uma situação extrema para a qual não houve preparação e da qual não há saída aparente. Temos irmãos que experimentam ou experimentaram traumas na nossa igreja. E a pergunta que fica é como nós lidamos com coisas assim, envolvendo de modo direto ou indireto a sexualidade. Uma vez que estudar a temática, invariavelmente vai nos levar à consideração de duas coisas: sofrimento e esperança. Eu penso que não há alternativa melhor do que explorar o texto de 2 Coríntios. Eu sei que ele não fala, vocês perceberam na leitura, diretamente sobre abuso sexual, sobre estupro, sobre aborto, mas de certo os inclui, assim como outros traumas de ordem sexual, em suas aplicações poderosas. Por que é, pastor, que você escolheu o texto de 2 Coríntios? Porque eu penso que 2 Coríntios é o livro de Jó do Novo Testamento, onde se encontram relatos e mais relatos extremamente pessoais do apóstolo Paulo, o novo Jó, especialmente no tocante aos seus sofrimentos, aos seus traumas, numa espécie de autobiografia em porções selecionadas. Andreas Kostenberger, um estudioso, crava o seguinte: não se pode perscrutar mais profundamente no coração do apóstolo do que vasculhando as páginas dessa carta. São nelas que vão ser construídas as bases robustas da teologia do sofrimento. E o lugar específico para onde ele direcionou suas palavras também tem muita relevância para nós. Vocês conhecem bem, imagino, a cidade de Corinto, não é verdade? A famosa cidade grega que era capital da província da Acaia, 8 vezes maior do que Atenas, com pelo menos 200 mil habitantes. Sabe-se popularmente que os coríntios eram conhecidos por seus vícios sexuais. Não é à toa que Aristófanes inventou o termo corintianizar para descrever o ato de fornicação. Platão usou garota coríntia como eufemismo para prostituta. O historiador Estrabão escreveu que haviam milhares de escravas sexuais no templo de Afrodite em Corinto. Essas pessoas também eram conhecidas por beberem vinho demais, por exagerarem na dose e constantemente ficarem embriagadas, verdadeiros alcoólatras. E se você junta todas essas informações detalhadas, talvez chegue à mesma conclusão que a minha. É de se esperar que comportamentos ímpios acontecessem por toda parte. Como de fato ocorreram, lembre-se do capítulo 6 de 1 Coríntios, onde há menção de incesto, de bebedeira, de prostituição, de homossexualidade, de adultério, de luxúria e por aí vai. Tudo isso certamente resultando em histórias reais de traumas entre as pessoas daquela cidade. Por isso eu defendo que é possível, que é bastante provável que dentro da igreja de Corinto haviam pessoas com marcas assim. Então, abraçando desde já todos os grupos da igreja de Corinto, inclusive esse mencionado, o autor sagrado traz de bate-pronto uma mensagem vigorosa, chamando a atenção de fato, conforme os versos 3 a 11, que também se constituem como a nossa mensagem central. Pessoas que foram traumatizadas necessitam de consolo. É algo simples, mas nós vamos estudar que há profundidade nisso aqui. Pessoas que foram traumatizadas necessitam ser consoladas.
O que é que se pode saber então sobre esse consolo necessário para as pessoas? Eu penso que a partir do verso 3 até o verso 4, pessoas que foram traumatizadas encontram o consolo de Deus para consolar outras. Versos 5 a 7, pessoas que foram traumatizadas encontram o consolo proporcional ao sofrimento. E por fim, versos 8 a 11, pessoas que foram traumatizadas encontram consolo na igreja local. Vamos à primeira divisão, versos 3 e 4. Pessoas que foram traumatizadas encontram consolo de Deus para consolar outras pessoas. Epístolas antigas geralmente seguem um padrão muito regular. Talvez você já tenha percebido. Autoria, destinatários, saudação, ações de graças, corpo da carta e conclusão. O nosso texto se concentra na parte 4, agradecimentos. Espaço reservado geralmente pelos gregos para louvarem as suas falsas divindades. Mas através das cartas, das epístolas do Novo Testamento, nós vemos que os autores praticamente redimiram a coisa. Em vez de somos gratos a Zeus, temos bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fórmula inclusive repetida em Efésios capítulo 1 e 1 Pedro também capítulo 1, por Paulo e Pedro respectivamente, refletindo uma cristianização, se assim podemos taxar, do judaísmo, principalmente quando se fala em orações. Porque bendito seja Deus é uma fórmula conhecida como Beracá, presente em toda parte da tradição judaica. Então, o adendo aqui do nosso texto, bem como em Efésios e em 1 Pedro, é determinante. Porque Yahvé, o Deus bendito de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele tem um filho unigênito, igual em poder e substância. Jesus Cristo. Sem ele não há acesso pleno ao Deus bendito. Sem ele não há desfrute real do Deus bendito, que é chamado no texto de Pai das misericórdias. O que não é coisa pouca, irmãos, pronunciada aos 4 ventos, mas palavras poderosas, extremamente pessoais, ditadas por um ex-abusador, não sexual, é verdade, mas ainda assim um abusador. Esse é o Paulo que agrediu na antiguidade os cristãos, aquele que os perseguiu ferozmente, até estando por trás de assassínios. Some a isso que o Senhor era chamado de Pai das misericórdias na liturgia do Yom Kippur, o dia da expiação, Levítico 23, central no Antigo Testamento. Ocasião na qual, uma vez por ano, havia a declaração de que os pecados dos israelitas haviam sido cancelados. O apóstolo Paulo certamente participou de várias festas do dia da expiação. Certamente observou a burocracia na liturgia, da preparação para o sumo sacerdote adentrar no Santo dos Santos. Certamente escutou o som da trombeta e o grito das pessoas comemorando o perdão momentâneo dos pecados. Mas perdão verdadeiro, eterno, eficaz, de uma vez por todas, ele recebeu no Messias. Por isso, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, para pecadores miseráveis como Ele. Esse Pai das misericórdias também é chamado de Deus de toda consolação, não alguma, Deus de toda consolação. 2 questões idiomáticas são necessárias para comentar. Em primeiro lugar, irmãos, a palavra consolação vem do grego paráclesis, a qual pertence a um grupo importantíssimo de palavras no Novo Testamento, que inclui um verbo, parakaleo, consolar,
e também um adjetivo, parácletos, consolador. Essa raiz aparece 10 vezes entre os versos 3 a 7, ora dizendo respeito ao ato, ora dizendo respeito à ação, e ora apenas descrevendo alguém que está do lado. Mas fazendo o que ao lado? Encorajando, defendendo, auxiliando, consolando. Parácletos, consolador. Segunda observação é o uso genitivo de paráclesis, consolação, no nosso texto. Esse genitivo, que soa estranho aos irmãos, é um caso no grego que remete à ideia de fonte ou de posse. Então, Deus de toda consolação, ou se refere ao Deus que é a origem dessa consolação, ou ao Deus que detém a propriedade da consolação em si mesmo. Curiosamente, no nosso texto, as duas coisas fazem sentido e são bastante harmônicas. O Deus bendito é origem da consolação, porque Ele é Deus Consolador. Ele é Deus Paráclito. Isaías capítulo 51. Eu mesmo sou aquele que consola, Paracaléu. Isaías 66, assim como a mãe consola Paracaléu, seu filho, também eu os consolarei. Novo Testamento, João capítulo 14, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador, Paráclitos. O Deus Trino é consolo para nós. E Ele compartilhou isso com Paulo em todos os seus abusos sofridos pós-conversão. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Agora o seguinte, irmãos, Deus não nos conforta para nos deixar confortáveis. Deus nos conforta para que nós nos tornemos confortadores. Verso 4, que nos consola em todas, não algumas, todas as nossas tribulações. Para que, propósito, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Estava ele falando de sua experiência própria, juntamente com seus cooperadores, ou da experiência geral, que todo crente de fato tem. No momento isso não faz diferença, porque o argumento é circular, ele se retroalimenta. Quando eu era mais novo, lembro-me de ter ido a uma igreja, dessas bem pentecostais, e de repente uma senhora colocou a mão sobre a minha cabeça, começou a falar um monte de coisa, dentre elas uma profecia, que eu seria usado justamente na área em que eu mais sofria. Naquela época eu já estava lendo um pouquinho de Bíblia, fiquei chateado com ela, tirei a mão da minha cabeça. Você não me conhece? Comecei a falar umas coisas para ela. Mas não é que suas palavras têm algum sentido, irmãos. No caso do consolo, quem foi consolado, vai consolar. Paulo e os irmãos daquela igreja tiveram essa experiência. Mas e você? Já experimentou isso aqui descrito no texto? Parece algo muito randômico, altamente improvável, até que acontece. Quem diria, né, que haveria esperança para quem está sofrendo em situações tão desesperadoras? Pessoas que passaram por traumas dos mais variados níveis, inclusive na sexualidade. Eu sei que no instante do impacto, ou na prostração diante das consequências do trauma, talvez seja difícil imaginar que isso aqui acontece, que é possível de fato, porque o poço é muito fundo, o desespero é grande, a luz parece estar muito distante, você se vê sozinho, desamparado,
até que o Deus Consolador te encontre. Ele é especialista em enxugar lágrimas. Esse é o Deus que fornece descanso no meio da nossa sobrecarga. Ele é forte defensor, Ele é advogado fiel, Ele é encorajador efetivo. Jesus Cristo é o bondoso amigo que está ao nosso lado, jamais nos abandonando nos piores momentos da vida, quando estamos no vale da sombra da morte. Talvez você tenha perdido um bebê no seu útero, de forma voluntária ou involuntária. Talvez tenha sido vítima de um estupro na sua infância, e essas coisas têm corroído a sua vida, não te deixam dar um passo à frente. Os irmãos não conseguem te consolar, as palavras não bastam, os tratamentos de especialistas não resolvem, mas deixa eu dizer uma coisa, você tem um grande amigo a quem recorrer, com consolo disponível para todo tipo de sofrimento, porque Ele é Deus de toda consolação, para todas as nossas tribulações. Provavelmente você já ouviu isso, alguém já te ensinou de modo corriqueiro, mas por algum motivo, tu permaneces estático, não consegue se mexer, não consegue reagir piedosamente depois do que aconteceu. Eu quero que você considere hoje que fatores protetivos são primordiais para aprendermos a lidar com o impacto dos traumas. Eu não tenciono ensinar que nós agora temos que ser frios, temos que ser insensíveis diante dos nossos problemas. Não é isso. Mas, irmão, construir camadas de proteção é determinante em relação a como lidamos com o sofrimento. Eu me refiro, queridos, não a reprimir seus sentimentos, mas às crenças fortes, sólidas, quanto à soberania de Deus, quanto à bondade de Deus, até mesmo quanto ao impacto e o potencial do pecado neste mundo. Compreendendo bem essas coisas e tendo uma rede de apoio, um ambiente seguro em que você pode se abrir, entenda, isso vai fazer toda a diferença para você. Porque sem isso aqui, que é o mínimo, sem isso aqui, nós ficamos vulneráveis demais. Podendo terminar como a mulher de Jó, você ainda mantém sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Enquanto o servo de Deus, que também muito sofreu, exclamou: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A palavra diz que em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Esse é um exemplo bom para seguirmos. Mas precisamos de algo mais, do bondoso amigo Jesus Cristo, a quem Paulo se rendeu e em quem obviamente se inspirou ao ditar Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Porque Deus tem propósitos santos até mesmo nos dias mais escuros da nossa alma. Um desses propósitos está no texto: nos usar para cuidar de outras pessoas feridas. Porque o trauma, por mais forte que seja, por mais desesperador que soe, não pode ser o ponto final. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que antes de trabalhar por meio de nós, Deus trabalha em nós. Pelo sofrimento, Deus nos leva lá para o deserto. Só que o deserto não destrói a gente não, irmãos. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus nos treina. É no deserto que aprendemos, na tese de doutorado, a depender mais do provedor do que da provisão.
Eu sei que os caminhos de Deus são misteriosos. A gente não consegue entender, nem mesmo planejar o que vai acontecer amanhã. O trauma pode ocorrer em breve. Mas de uma coisa a gente pode estar certo: Deus não desperdiça sofrimento humano. E Deus faz milhões de coisas com apenas um evento. De forma bem frequente, nas suas reviravoltas, trevas são transformadas em luz, e tribulações em oportunidades para reagir bem àquilo que o Senhor espera de nós. Amém, irmãos? Agora, virando a página, de repente você que está ouvindo não teve trauma algum. Você não foi traumatizado, mas traumatizou, perseguindo, abusando, oprimindo, inclusive sexualmente. Dando um tiro no escuro aqui. Eu sei que alguns de vocês procuram igreja porque imaginam que serão bem recebidos, farão amizade rapidamente com as pessoas, e quando a guarda baixa, vocês começam a selecionar as suas vítimas. Se esse é o seu caso, pressuponha que os nossos olhos estão muito bem abertos, que nós estamos prontos para identificá-los e denunciá-los às autoridades. Esse não é lugar para suas práticas nefastas. Mas se não é o seu caso, se você está aqui porque quer ouvir, porque quer mudar a sua vida, quer alguma esperança, a minha palavra para você, em primeiro lugar, é que tenhas consciência do mal que causou. Talvez você tenha praticamente destruído uma vida, destruído sonhos, projeções. Pessoas sofrem por causa de abusos sexuais. Pessoas não conseguem dar o próximo passo por conta de estupros. Então você precisa entender o mal que você causou a essa pessoa, a sua família, a toda uma comunidade. Por isso que eu oro para que você se arrependa verdadeiramente dos seus pecados. Que você confesse os seus pecados como convém. Abrace inclusive a penalidade deles, se há disposição para isso no Código Penal. E enfim, finalmente você encontre perdão no Senhor por aquilo que você fez. É meu desejo que quem foi agredido perdoe, mas eu reconheço que essa não é uma tarefa simples, fácil de realizar. Não espere perdão da pessoa rapidamente. Procure o Senhor. Busque o seu perdão. Seus atos são detestáveis, sim, mas o nosso Deus pode ser Pai das misericórdias até para os piores pecadores. E que fique o alerta, irmãos, para todos aqueles que consomem pornografia. Que uma coisa tem a ver com a outra, muito simples, vocês já foram ensinados. A pornografia objetifica a pessoa humana. Ela estimula a violência sexual. Ela vende como bela a mentira de que poder opressor sobre o outro realiza o nosso coração. Mentira. É da pornografia que surgem a grande, enorme maioria dos abusadores. Quem consome, guarde bem o que eu vou dizer, quem consome pornografia é um potencial abusador. Porque aos poucos você não se satisfaz mais com as migalhas. Você sempre procura por algo mais, até que não se contenta e vai às vias de fato. Cuidado. Se você der um dedo para o diabo, ele irá te exigir a mão inteira. Precisamos orar, vigiar, porque o diabo anda ao nosso derredor, esperando
uma oportunidade para nos ferir. Aprendemos, de acordo com os versos 3 e 4, que pessoas que foram traumatizadas encontram consolo de Deus para consolar outras pessoas. Agora, versos 5 a 7, olhe para o texto. Pessoas que foram traumatizadas encontram consolo proporcional ao sofrimento. Fite os seus olhos nas expressões assim como no verso 5, mesmos no verso 6 e da mesma forma do verso 7. São elas que ditam o ritmo do jogo aqui, o fluxo do texto, uma vez que há comparação, há correspondência, há proporcionalidade. A ideia básica é que quem sofre recebe conforto equivalente, ok? E aí, equiparando o verso, ou melhor, esclarecendo o verso anterior, agora o autor diz: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Há um transbordar, você percebeu? Há um transbordar de aflições na vida de Paulo e de seus cooperadores. Transbordar é mais do que preencher. Transbordar é mais do que encher. Transbordar é passar do limite. É muita aflição. São agudos sofrimentos, chamados de sofrimentos de Cristo, embora nós os soframos. Por quê? Porque nós estamos unidos misticamente com Jesus. Estamos em Cristo, uma doutrina importantíssima no Novo Testamento, e que o autor sagrado aqui sabe muito bem dela. Foi esse Paulo, inclusive, que ouviu do próprio Senhor, enquanto perseguidor de cristãos, na estrada para Damasco: Saulo, Saulo, porque você me persegue. Por causa da união mística com Cristo, os nossos sofrimentos são sofrimentos de Cristo. Por causa da união mística com Cristo, nós também compartilhamos dele consolação super abundante, enchendo e derramando sobremaneira seu conforto, transbordando. Sofrimentos plural vem por todo lado, com natureza distinta, até traumática, mas consolação singular, eficaz, vem de um apenas, de modo eficaz, em Cristo, o nosso Paráclitos, o Consolador. Dito isso, o verso número 6 vai exemplificar como funciona esse processo, ainda na linha do raciocínio, da ligação entre sofrimento e conforto. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Não é segredo que Paulo teve muitas aflições, muitas dificuldades para que o evangelho chegasse a determinadas cidades, no livro de Atos dos Apóstolos. Não é verdade? No caso dos coríntios, pode observar que você vai ver. Essas eram grandes tribulações, momentos de muita aflição, para que os irmãos fossem consolados, para que eles fossem salvos com o evangelho de Jesus. E a natureza desses sofrimentos não era apenas física, irmãos. Calvino, por exemplo, defendia que a palavra atribulados não se referia apenas às angústias externas, mas também à miséria do coração, que foi oprimido pela ansiedade em virtude do impacto desse sofrimento. Em outras palavras, traumas.
Foram precisos muitos momentos de aflição para que o evangelho chegasse naquela cidade e as pessoas crescem, sendo salvas, sendo consoladas e assim também capacitadas. Lembre do fluxo, para suportarem os mesmos sofrimentos com paciência, não de qualquer modo. As pessoas deveriam enfrentar as aflições com paciência. O termo no grego, que na verdade significa resistência inabalável. E não espera, calmaria. Porque consolação é mais do que apenas enxugar as lágrimas. É um encorajamento vigoroso, capacitador para que você siga em frente. O trauma não é o ponto final. E com essa disposição aqui, os crentes da igreja de Corinto podiam então suportar os mesmos sofrimentos do apóstolo. Enfrentar os sofrimentos de Paulo é muita coisa. E nós não temos relato em Atos, nas cartas ou em fontes extra-bíblicas que comprovem que os crentes de Corinto foram perseguidos como Paulo foi perseguido. Foram açoitados como Paulo foi açoitado. Foram aprisionados como Paulo foi aprisionado. Então, mesmo os sofrimentos não significa necessariamente as mesmas coisinhas que Paulo passou. Mas a natureza dos sofrimentos era a mesma. Sofrimento por ser crente, por seguir o Senhor Jesus, pelo simples fato de professar a fé cristã, são mesmos sofrimentos. São sofrimentos de Cristo em nós. E o escritor sagrado está tão convicto que o consolo é proporcional ao sofrimento, que ele diz no verso 7 o seguinte: a nossa esperança em relação a vocês está firme. A mesma ideia de resistência inabalável está firme. Nós temos certeza. A nossa esperança é inalterável de que vocês, no caso os leitores originais, vão suportar as aflições, vão suportar até os traumas que os alcançam. Como Paulo pode ser tão ousado em afirmar isso? Crenças fortes. Porque sabemos, diz o texto, na força do cognitivo, bem como da experiência, nós sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Para Paulo, teólogo de crenças fortes, há uma rede soberana, harmoniosa, proporcional nos céus que governa este mundo. O trono da graça de Deus. Você crê nisso, irmão? Minha querida, Deus não desampara. Deus sempre nos dá a medida exata de consolo que nós precisamos. Naturalmente, isso não significa que agora a tribulação é fácil de enfrentar, ou que ela é rapidamente superável. A própria definição de trauma, como falei aos irmãos, pressupõe essa ideia de que não há saída aparente, e que se destaque o aparente, porque é óbvio que tem saída na nossa união mística com Cristo. Em Cristo há saída. Aqui todos podemos concordar que é necessário sofrer por amor ao Evangelho, que é importante manter a fé, a dignidade, o decoro no momento da nossa tribulação. Mas também sabemos que as nossas fraquezas, irmãos, quando elas mais se manifestam, nos fazem tremer. De repente nos vemos incapazes de fazer aquilo que nós devemos. Qual é então uma orientação? Eu penso que o texto dá uma dica. Lembre-se do exemplo dos irmãos que sofreram e foram consolados. Irmãos conhecidos ou mais desconhecidos. Irmãos aqui perto, irmãos mais distantes, da história, da atualidade.
Paulo, com todas as suas aflições descritas na Bíblia, o puritano John Bunyan, que perdeu a visão, o brasileiro Ronaldo Lidório, pastor presbiteriano, que por 22 vezes foi contraído por malária e esteve à beira da morte. Histórias famosas, mas também a história de fulaninho, que está do seu lado, de cicraninha, desconhecida, mas que também muito sofreu, que também muito foi consolado, e a partir da graça de Deus, nesse processo doloroso, está consolando você, está tratando a sua vida. Esse fluxo, irmãos, de ser confortado e confortar traz encorajamento, porque não estamos sozinhos. E se prestamos atenção no que foi falado, certamente nos lembraremos que ao descrever aí aflições e consolo, o autor sagrado pinta um quadro de uma balança, que está sempre equilibrada, com os dois elementos em lados opostos. Na hipótese dos sofrimentos serem muito além da conta, porque isso acontece também, a consolação vem muito além do limite, porque a balança de Deus não falha. O problema é que nós não nos apropriamos como convém do ensinamento do Senhor, porque é muito mais fácil reagir negativamente do que reagir piedosamente diante dos problemas. Mas se o efeito deles é a negação, irmãos, Deus está ao nosso lado, como Paráclito, nos ajudando a enfrentar o problema de frente. Se temos raiva, no Senhor recebemos mansidão. Se temos medo, ganhamos coragem. Se ansiedade, temos descanso. Se depressão, nós redescobrimos a alegria. Ele tem consolo proporcional ao sofrimento. E se há o desejo de dar o troco que domina o nosso coração, deixe isso aos pés da cruz, porque a vingança pertence ao Senhor. Eu sei que é complicado, eu não quero forçá-lo a nada, mas deixe um desafio: ore pelo seu agressor, porque o nosso Deus é Deus de reviravoltas, porque o nosso Deus é Pai das misericórdias. Ele pode abrir caminho até mesmo para o outrora impensável perdão que você deve dar em seu coração. Eu sei que ninguém gosta de sofrer, que o sofrimento não é bem-vindo em canto nenhum, mas a nossa diferença, irmãos, é que nós não ignoramos o sofrimento. Nós não deixamos ele escondido num cantinho e agora vamos seguir a vida. Não é assim. Nós não ignoramos o sofrimento. E nós nunca ficamos desprotegidos no meio da tribulação. Sabemos que a balança continua equilibrada. Confiamos em Deus. Sabemos, crenças fortes, que Ele está cuidando de nós. Mas também não há mal em contemplar aquele grande dia em que todas as lágrimas serão enxugadas para sempre. Não há mal em olhar para o futuro de glória que teremos com o nosso Deus. E assim se munir de armas espirituais para enfrentar os problemas do hoje. Porque também sabemos, crença forte no coração, que os nossos sofrimentos presentes não se comparam com o eterno peso de glória que nos aguarda nos céus. Se aqui existe uma balança, no céu isso não existe, irmão. Tal coisa como trauma não vai continuar. Dor, pecado, choro já não serão. Nós viveremos em estado e não momento de consolação na presença de Deus. Aprendemos que pessoas que foram traumatizadas encontram consolo de Deus para consolar outras pessoas. Aprendemos também que pessoas que foram traumatizadas encontram consolo proporcional ao sofrimento. E agora versos 8 a 11. Pessoas que foram traumatizadas encontram consolo na igreja local.
Deixando para trás essa experiência geral de que todo crente que sofre é consolado, agora nós vamos ver o apóstolo Paulo rasgando o seu coração, até mesmo confessando coisas que, sei lá, o pudessem envergonhar, dada a sua estatura espiritual. Ele fala da sua própria história, sem filtros. Irmãos, não quero que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Sobre as tais, alguns presumem que são relativas aos sofrimentos na cidade de Éfeso, porque Éfeso era a capital da província romana na Ásia. E há de fato a descrição de um sofrimento lá em Atos capítulo 19. O texto diz que a cidade ficou em tumulto, que alguns crentes foram arrastados pelas ruas, houve grande alvoroço, mas Paulo foi poupado desse perigo. Ademais, isso não se encaixa com a gravidade que se lê em seguida, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Parece um abalo sísmico daquele que se destrói um lugar. Um terremoto espiritual na vida de Paulo e de seus cooperadores. O que foi que ele sofreu exatamente na província da Ásia? Nós não sabemos com precisão, mas deve ser algo muito semelhante ao que ele mesmo descreveu nesta carta, capítulo 11, versos 23 a 28. Encarcerado muitas vezes, açoitado severamente 5 vezes, com 39 açoites, exposto à morte repetidas vezes, 3 vezes golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofrendo naufrágio, 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, enfrentando perigos nos rios, de assaltantes, de judeus, dos gentios, na cidade, no deserto, no mar, perigos de falsos irmãos, muitas vezes sem dormir, passando fome e sede em jejum obrigatório, suportando frio e nudez, além de diariamente sofrer com a pressão interior que o corroía, a preocupação com as igrejas. Você aguentaria isso aqui? É claro que não. É muito além da nossa capacidade de aguentar. Por isso, até mesmo Paulo jogou a toalha, chutou o balde, perdeu a esperança da própria vida, como se não houvesse mais saída para a sua situação. Um trauma não tem saída aparente. Para vencê-lo é necessário morrer para si mesmo, no sentido de desistir da sua própria força e dos meios que você quer empregar. De fato, verso 9, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. No verso 8, ele não está certo que vai viver. Verso 9, ele está certo que vai morrer. Porque Paulo, afirma João Calvino, não era diferente de nenhum outro ser humano, tentando colocar a sua confiança em seus próprios poderes, ao invés de em Deus que ressuscita os mortos. Sim, o grande apóstolo, o operador de milagres, o pregador famoso, foi humilhado, irmãos, chegando ao fim do poço, para aprender a depender de Deus. Posteriormente, com a cabeça boa de novo, com o coração no lugar certo, capítulo 4, versos 8 e 11, ele faz uma releitura. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Parece muito contrastante esses dois textos que eu citei para os irmãos. O que foi que aconteceu no meio de campo? Penso que Paulo não tomou o sofrimento abundante que veio em seu caminho com estoicismo, mas como sendo de um triunfo por causa do poder do Deus que ressuscita os mortos. Ele, diz o autor, nos livrou e quer saber, continuará nos livrando de tal perigo de morte. Saímos da incerteza para a certeza, as coisas mudaram e agora ele está convicto de que o livramento sempre vai chegar. Porque o crente é indestrutível até que cumpra o seu propósito nesta terra. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Ousado. Por que podemos ter essa garantia? Rendimento passado é garantia de rendimento futuro? Bem, no caso do cuidado de Deus, é assim, meu irmão. E isso acontece através da oração, porque em sua sabedoria eterna, Deus decidiu agir em conformidade, respondendo às orações dos santos. Porque a oração move a mão daquele que move o mundo. É através da oração que sabemos que a esperança está viva. Paulo diz, enquanto vocês nos ajudam com as nossas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. E o mais interessante de tudo nesse texto, irmãos, é que o texto original não fala de orações no plural, mas de oração no singular. É uma prece comunitária por livramento. Daquela que a igreja de Jerusalém fazia para Pedro ser livre da prisão. A igreja toda fazendo uma oração e ouvindo amém. É o que nós fazemos domingo após domingo nas nossas orações pastorais. Vocês já perceberam? Irmãos que foram hospitalizados, que perderam entes queridos, que sofreram traumas na medida do possível, são mencionados nominalmente em nossa prece. Nós oramos como igreja para que Deus traga consolo a quem está aflito. E essa súplica é ouvida nos céus. Deus age livrando, Deus age poupando, Deus age capacitando os seus filhos sôfregos no meio das dificuldades. Deus envolve a igreja no seu plano de sabedoria, fazendo o seguinte: Ele, o Consolador, Paráclitos, nos usa como consoladores, paráclitos uns dos outros. Isso é de suma importância para todos que sofreram alguma espécie de trauma sexual. Como, por exemplo, um abuso na infância. A tendência é sentir vergonha disso, é se fechar, é não querer conversar com ninguém, com a imaginação de que será mal compreendido, que não encontrará ajuda verdadeira, não há coragem para compartilhar essa ferida enorme na alma. Geralmente essas pessoas trancam a memória desses acontecimentos às 7 chaves, como se não fosse possível compartilhar esse sigilo com ninguém, porque machuca, é desagradável e principalmente, sem a percepção correta, não é algo bem resolvido no coração. E a minha fala aqui não tem a intenção de pressionar você que sofreu isso.
Não é bom colocar a carroça à frente dos bois. Não quero que você saia contando para todo mundo a sua confidência. Não é isso não. É necessário dar um passo de cada vez. Desde o sentir a dor, ter o luto no coração, até o perdão do agressor quilômetros depois. Eu sei que não é fácil. Mas nisso tudo, manter-se isolado e não abrir um pouco da sua privacidade, escute, pode ser fatal para você. Prostrar-se diante do trauma ou querer enfrentá-lo sozinho com a força do seu braço pode te fazer perder a esperança da própria vida, chutar o balde. David Paulison, um especialista na área, diz que a recuperação é um projeto comunitário. E por você ser filho de Deus, não está sozinho em um pesadelo de sofrimento sem propósito. É por isso que temos que colocar Deus e seus meios na jogada. Porque a sentença de morte pode estar sobre nós, para que aprendamos na aflição, no fundo do poço, a parar de confiar em nós mesmos, a depositar a nossa fé, a nossa esperança no Deus que ressuscita os mortos. Como Paulo, eventualmente nós precisamos de lições de humildade. Sabe o cara que fez muito sucesso, o cara que está famoso, que está ganhando muito dinheiro, que está dando tudo certo para ele, que passou a confiar demais no seu próprio taco, o cara que se acha o fortão para enfrentar as aflições da vida, esse aí Deus quebra todinho, para que ele aprenda a confiar em Deus, para que seja de fato um homem e uma mulher de Deus. Repito com frequência, e farei de novo, que o crente bom é formado de leitura bíblica, oração e sofrimento. É isso aqui que produz humildade e dependência do Senhor. Desse modo, irmãos, compartilhemos as nossas dores uns com os outros. Oremos uns pelos outros, consolemos uns aos outros. Porque com a graça de Deus, chegaremos ao ponto de nos desencantar com nós mesmos, de desistir dos nossos próprios meios, de nos tirar do centro de todas as coisas e confiar em Deus. Eu sei que do lado de cá ainda enfrentamos esse mundo pecaminoso juntos. O pecado de fato deteriorou o ser humano absurdamente, ao ponto de traumatizar pessoas que sem saída, sem orientação, se perguntam: por que eu? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu gosto da resposta do teólogo R.C. Sproul. Isso só aconteceu uma vez, e foi com Jesus. É óbvio que muito provavelmente você não foi culpado do trauma que te alcançou, mas isso não significa que você é perfeito e sem mancha. O auge mesmo da injustiça humana é a coisa ruim que fizeram com a pessoa boa. O nosso Senhor Jesus Cristo, que esteve à beira do trauma no jardim do Getsêmani, suando sangue. O Cristo crucificado, desnudo no Calvário, que teve as suas vestes retiradas, exposto aos olhares do mundo, como num espetáculo. Lá estava o homem de dores, experimentado no sofrimento, castigado por Deus o Pai. Ele foi para o matadouro, tomou sobre si a nossa vergonha, para que hoje, restaurados, consolados com toda a consolação de Deus, possamos recitar em nossa prece: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Feche os seus olhos, responda ao Senhor em oração privada a tudo que você ouviu.